Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Codiolo Villanueva. Desde já, eu agradeço as doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação nos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Faça esse canal crescer se você gosta dele, se você gosta dos meus conteúdos. Enfim, muitos bolsonaristas enlouquecidos por conta do incidente que envolve o senhor Antônio Fauci agora estão ressuscitando das catacumbas da obscuridade da mentalidade humana as velhíssimas mentiras que até então espalhavam sobre a pandemia. E agora eles dizem em uníssono: Bolsonaro tem razão. Bolsonaro nos preveniu das vacinas. Bolsonaro estava correto com tratamento precoce e blá blá blá, entre outras coisas. Mas eu pergunto, certo em quê? Já que Bolsonaro é um mentiroso compulsivo e ele muda de versão conforme as estações. Vamos começar por março e abril de 2020. O então presidente Jair Bolsonaro chega em rede nacional e diz que a Covid-19 é uma gripezinha. Eu pergunto para vocês uma coisa: a Covid-19 foi uma gripezinha? Ele tinha razão nesse aspecto? Claro que não. Ele mentiu para vocês. Podemos ir mais além. A seita bolsonarista começou a espalhar que, na verdade, a pandemia era uma fraude, ou melhor, a fraudemia. Malgrado isso, contraditoriamente, eles afirmavam que o chamado vírus chinês era uma arma biológica para desestabilizar a economia e a sociedade. No caso, a economia mundial. Aí eu pergunto cá com meus botões para vocês: que raios de arma biológica é essa que não mata ninguém e que não causa uma pandemia? Já que nós temos duas proposições que são totalmente contraditórias. Por um lado, dizer que a pandemia é uma fraude e que não havia pessoas que estavam morrendo na Itália, na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil e etc. Quer dizer, essas pessoas tentaram embotar o raciocínio da população sobre a gravidade sanitária porque estávamos passando no mundo inteiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a incompatibilidade de dizer que uma arma biológica não mata ninguém. Mas, malgrado eles pregarem que havia uma fraudemia e, ao mesmo tempo, essa fraudemia foi causada por uma arma biológica que não mata ninguém, eles também propuseram remédios inúteis para combater a fraudemia. Olha só que legal. Esse pessoal se utiliza de remédios ineficientes para combater uma fraudemia, ou pelo menos para combater uma pandemia que não existe. Aí eles inventaram a história do kit Covid, ou então que haveria um tratamento precoce desses remédios, quando na verdade não havia nenhum protocolo minimamente confiável sobre esse tipo de conselho ou orientação. Quer dizer, o senhor Jair Bolsonaro tirava isso da bunda dele, literalmente. E os fanáticos sectários acreditavam piamente. Vejam que em abril de 2020, a cloroquina, a ivermectina e a azitromicina, ou que posteriormente se chamou kit Covid, foram utilizados como teste para que houvesse realmente uma tentativa de buscar resultados a respeito da pandemia. E, no entanto, lamentavelmente, não havia nenhum indício de diminuição de morte por conta desses remédios. Por isso que esses remédios foram abandonados. Isso é tão evidente por uma conclusão lógica. Quando a Covid chegou no Brasil, houve um desabastecimento desses remédios. A cloroquina sumiu das farmácias. A azitromicina, a ivermectina e assim sucessivamente. Ora, pela conclusão lógica, uma situação de desabastecimento de remédios poderia, de alguma forma, repercutir na diminuição do número de mortes. E isso porque o senhor presidente Jair Bolsonaro gastou bilhões de reais para comprar cloroquina até encher o cu de vocês, bolsonaristas. Então vejam o estado da maluquice. E, evidentemente, esses remédios, lamentavelmente, não tiveram o efeito desejado para combater a pandemia. Mas
Os lunáticos e os mentirosos precisaram insistir nessa situação de um remédio placebo e que, na verdade, não tinha efeito algum ou simplesmente efeitos difíceis de verificar, para apostar numa outra lógica que foi escamoteada por esse povo, que foi a lógica da imunidade de rebanho. Lógica tipicamente nacional-socialista, lógica de nazi. Ou seja, que se você for contaminado e morrer, dane-se você. Dane-se. Você tem que ir mais se ferrar se você é fraquinho. E isso porque, evidentemente, esses remédios inúteis eram para resolver um problema de calamidade pública de uma fraudemia. Olha só que conclusão lógica podemos extrair desses elementos que chegam no meu canal para me ensinar sobre política e me ensinar também sobre ciência, evidentemente. Malgrado isso, surgiram as vacinas, ou pelo menos as vacinas experimentais. E, em particular, a Pfizer ofereceu vacinas para o governo brasileiro por volta de agosto de 2020. Há quem diga que o senhor Pazuello estava em vias de aceitar esse acordo, ou pelo menos de discutir a possibilidade de comprar essas vacinas. Porque se essas vacinas fossem compradas em agosto, talvez em dezembro e janeiro já teríamos vacinado uma boa parte da população. E nós teríamos, evidentemente, poupado a morte de milhares de pessoas. Mas quem disse que os bolsonaristas são sensatos? Eles são alucinados. São pessoas completamente fanatizadas ou então simplesmente são picaretas, estelionatários e sociopatas disfuncionais. E o senhor Bolsonaro simplesmente recusou a vacina. E isso por clamor de um antivax que falou: presidente, que absurdo! O nosso ministro está querendo comprar vacina! Essas vacinas matam! Essas vacinas isso e aquilo, assado cozido. E durante um bom tempo, o governo federal, pelo menos o presidente Bolsonaro, né? Porque o Ministério da Saúde seguia uma lógica diferente da lógica do senhor presidente e também do seu próprio ministro, aquele palhaço, o senhor Sargento Garcia, chamado General Pazuello. E isso porque Jair Bolsonaro já tinha demitido 2 ministros da saúde, dentre os quais um deles, que era o Mandetta. Parece que o Bolsonaro ficou com ciúminho da popularidade dele. Vejam que o Mandetta estava se tornando popular justamente porque ele estava se comunicando com a população, esclarecendo excessivamente. O que o Bolsonaro fez? Demitiu o Mandetta e depois acabou com a transparência. Muita gente aqui vai me objetar. E os governadores? E os estados? E a corrupção? Quem é que vai negar que a corrupção também não foi um fator agravante para o número de mortes para a pandemia? Claro que foi. Mas será que o governo federal se preocupou com isso? Existe uma coisa chamada Polícia Federal. A Polícia Federal poderia investigar, como de fato investigou. Aqui no Pará, por exemplo, compraram respiradores quebrados. Enfim, o nosso excelso governo do senhor Helder Barbalho se meteu nesse escândalo. Mas seja o que for, o fato é o seguinte: uma coisa não exclui a outra. Ou seja, o nível de mentiras, o nível de desinformação e de enganação da população. Mas, malgrado essa palhaçada de falar que as vacinas matavam, que as vacinas fazem isso, as vacinas fazem aquilo, etc. No entanto, o então governador do estado de São Paulo, João Dória, começou a desenvolver uma vacina chamada Coronavac, junto com o Instituto Butantan e com laboratórios chineses. E aí, o senhor Bolsonaro fez uma campanha de desmoralização das vacinas. Começou a chamar de vacina, que a vacina matava, espalhou inúmeras mentiras. Aliás, o que não é mentira no bolsonarismo. Vejam, por exemplo, que quando eles diziam que havia uma fraudemia, o Terça Livre do senhor Alan dos Santos espalhava uma mentira dizendo que se estava enterrando pedras nos caixões. E aí, o gengivão estava lá cantando, Corona é o caralho. É esse tipo de gente que vocês acreditam, cara. Olha, eu já soltei tantas informações aqui, tantas e tantas informações, e eu não vi um corno safado me refutar num único ponto. Tudo que eles fazem são malversações
relacionadas a uma propaganda bolsonarista. Ou então cai naquele aspecto da subjetividade de dizer: eu tomei cloroquina quando eu estava com Covid e me curei. É a mesma coisa que dizer: eu tomei Coca-Cola, eu estava com Covid-19 e me curei. É o mesmo tipo de correlação. Isso porque 80%, 90% mais ou menos, das pessoas que são contaminadas por Covid não morrem. Isso é estatístico. O problema são os 10%. Ou seja, que dentre esses 10 ou 15%, eles têm reações muito mais graves, que podem deixar sequelas, e se não me falha a memória, o óbito vai entre 2 e 4%. Seja o que for, o fato é o seguinte: nós estávamos lidando com uma doença nova e que precisava ser investigada. E, no entanto, o senhor Bolsonaro, com vocês alucinados, mentirosos, mitômanos, psicóticos, vocês negaram todos os meios possíveis para combater a pandemia. Tudo que vocês fizeram é levar a crer a população, pelo menos graças a Deus, a maior parte da população não acreditou em vocês. Por quê? Porque essa população viu gente morrendo a rodo, viu famílias inteiras perdendo parentes e assim sucessivamente. Então, quer dizer, havia realmente uma situação de colapso sanitário. Quem trabalhou em funerária nessa época, ou trabalhou em hospitais na zona de combate da pandemia, eu não estou falando de militante bolsonarista travesti de médico que dava nebulização de cloroquina e a pessoa morria. Ou então de hospital que ficava adulterando o atestado de óbito para esconder que pessoas estavam morrendo de Covid-19. Então, aquelas pessoas que trabalharam seriamente no campo de batalha do Covid-19 viram a tragédia. Viram, por exemplo, uma UTI morrer 6, 7 pessoas ao mesmo tempo. Isso não está nesse zapzinho que você compartilha com notícia falsa, porque eu digo, esse pessoal é totalmente viciado em dopamina. Esse pessoal não sai do celular, é 24 horas por dia num mundo paralelo imaginário, num mundo totalmente fora da realidade. Tem muito tio e muita tia que acredita em qualquer besteira que lê no WhatsApp, é incrível isso. Aí quer dizer, Bolsonaro mente sobre a pandemia, diz que é a gripezinha. Depois ele mente a respeito do chamado tratamento precoce, quando na verdade subestima a inteligência de médicos de verdade. Não estou falando dos palhaços, não estou falando da dona Ilse Yamaguchi, ou então do sujeito que inventou o kit Covid e morreu de Covid. Não estou falando do senhor Anthony Wong, que também morreu de Covid, inclusive tentaram adulterar o atestado de óbito dele, porque ficou feio para ele, evidentemente. Uma vez que ele pregava uma coisa e acabou acontecendo justamente o contrário do que ele pregava. E assim sucessivamente. Vocês não têm resposta para a farsa. Tudo que vocês agora fazem é se encostar em algumas declarações enviesadas do Dr. Fauci para dizer tudo que o mundo viu, tudo que o mundo assistiu é falso. O que é certo, verdadeiro, é o que está no seu zapzinho, no seu clubinho de seita. Essa que é a grande questão. Mas já voltando às vacinas, o Bolsonaro dizia que o RNA mensageiro ia transformar pessoas em jacaré, que não ia comprar vacina. E detalhe, afirmando claramente, vai ter imunidade de rebanho e não vai precisar comprar vacina. Ou seja, ele apostava realmente no número de mortes, na contaminação em massa da população, para que aqueles que sobrevivessem fossem teoricamente imunizados. Só que não foi o que aconteceu. Houve a segunda onda, e a segunda onda começou a matar desordenadamente. E mais além, veio o Dória com a Coronavac. Quando o Dória lançou a Coronavac, o senhor Bolsonaro ficou enciumado da vacina. Quer dizer, antes era demonizar a vacina. Agora que a vacina se torna um capital político contra a tese estapafúrdia do nosso doutor Fauci do Brasil, o senhor Bolsonaro, então, claro, ele teve que se apropriar dessas vacinas, ou pelo menos a bandeira das vacinas. E aí ele comprou a mesma vacina que ele recusou em agosto de 2020. Ou seja, se nós comprássemos essa vacina em agosto de 2020, nós teríamos uma situação em que poderíamos ter salvado vidas. Mas não. Esse protozoário intelectual recusou as vacinas e comprou numa situação completamente tardia e, diz as más línguas, muito mais cara do que na fase anterior. Eu pergunto para vocês uma coisa.
Uma hora o presidente de vocês demonizava as vacinas. Depois ele compra as vacinas. Não vai culpá-lo também? Bolsonaro tem razão também? É verdade. Quando o Bolsonaro critica a vacina, ele tem razão. Quando ele compra a vacina, ele tem razão também. Bolsonaro, quando ele diz que a pandemia é só gripezinha, ele tem razão. E quando ele começa a passar remédios inúteis para a fraudemia, ele tem razão de novo. Então, observe esse nível de esquizofrenia. Vocês acham mesmo que vocês vão ganhar do Lula? Vocês são inúteis. Por que eu critico a direita brasileira? Porque eu sou tão radical na minha crítica à direita brasileira? Porque o PT, tudo nós sabemos, todas as patifarias nós sabemos. Vocês já consomem 24 horas por dia propaganda antipetista. Mas falar do bezerrinho de ouro, porque vocês são os idólatras vagabundos, vocês não gostam. Vocês pensam como seita. A diferença é que nós temos a seita petista e a seita lulista. E olha que a seita petista não consegue ser tão burra como vocês. Vocês são muito burros. Vocês ficam sempre no âmbito da superficialidade. E aí, quer dizer, muito tardiamente, o Brasil comprou vacinas em massa. E aí sim nós vimos a redução do número de mortes. E mesmo assim vocês insistem nessas mentiras vagabundas. Fraudemia, cloroquina, kit Covid, tratamento precoce e blá 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 e tudo mais. Cara, tome vergonha nas suas caras, vocês são os moleques. Vocês são os moleques. Eu não voto nessa direita nem contra o Lula. Sabe por quê? Porque essa direita é a completa desmoralização do país. Isso mostra que vocês são pessoas extremamente perversas. Vocês não são menos perversos do que o PT. Vocês são malévolos também. Vocês são tapados. Vocês são estúpidos. Vocês são uma geração cretina e ralé. Eu não me misturo com gente como vocês. Eu tenho um profundo desprezo por vocês. Sabe por quê? Porque a gente vê claramente que é só mentira e desinformação. Eu não sou louco. Eu não sou retardado. Eu não tenho 3.000 livros para enterrar a minha consciência na privada. Enquanto a oposição ficar encabrestada no bolsonarismo, vai perder sempre, como nós perdemos sempre. Eu teria um leque de informações aqui para mostrar que vocês estão sendo enganados, estupidificados, e vocês não querem ver a realidade. Vocês acham que o Lula é o único mal possível na Terra. Parem com isso. Quando observamos que numa situação de tamanha gravidade como a pandemia, um presidente da República teve essa postura ignominiosa, essa postura de completo descaso. Qual foi a caridade que esse presidente mostrou com as vítimas da pandemia? Nenhum. Vocês mesmos não mostram caridade alguma. Depois fica com um papo de conservador cristão. Pega esse teu conservadorismo cristão e enfia na sua bunda, cara. Enfia tal como o ozônio que o Bolsonaro queria propor para vocês. Olha só que legal. Bolsonaro é um sujeito que tem tanta razão que queria enfiar até ozônio na bunda de vocês, cara. E vocês acham que realmente isso ia curar, cara. Olha o nível de loucura. Olha o nível de idolatria, esse bezerrinho de ouro que vocês prestam culto. E muitos evangélicos, hein? Muito patife evangélico vem com esse papo de dizer que os católicos são idólatras, vocês são o quê? Qualquer pastorzinho merda, vagabundo, enrola vocês, cara. E vocês aí, sectários, loucos, restaurando uma velha loucura que estava incubada, tal como o Covid-19, né? Tal como o Covid-19, que nem um vírus, sabe? Estava incubado e de repente se manifestou. Vocês estão querendo perder a eleição. Falando dessas baboseiras. Porque a grande maioria das pessoas está convencida de que sim, com todos os defeitos que as vacinas têm, com todos os problemas que ela tem, essas vacinas salvaram milhões de vidas. E vou mais além, não me vinha com esse papo de ditadura sanitária. Vocês queriam uma ditadura, e não era uma ditadura sanitária, era uma ditadura política, era uma ditadura de loucos. Vocês não aceitaram a derrota eleitoral e vocês queriam subvertê-la através de mentiras. Grande parte do que se falou das eleições brasileiras de 2022 são mentiras.
Ou pelo menos algo que não pode ser provado. O Bolsonaro não provou a fraude eleitoral. Ponto. E vocês foram lá nas portas dos quartéis porque vocês não quiseram aceitar o pleito eleitoral, não quiseram aceitar o resultado das eleições e mostra o grau de subversão que vocês são. Vocês são mais subversivos do que o PT em muitos aspectos, mais alucinados. Eu nunca vi um fenômeno tão bizarro na história do Brasil. Um fenômeno bizarro que consegue superar em alguns aspectos do próprio PT. Vocês não gostam dessa comparação, sabe por quê? Porque vocês são uns nojentos, arrogantes. A gente não pode fazer uma criticazinha, porque aceita. Não gosta que toque no bezerrinho, que se foda. Sabe por quê? Porque vocês merecem. Vocês não merecem respeito, porque vocês não se dão. Vocês querem que a população seja alucinada como vocês? Não é. E o Lula ganhou porque o grau de rejeição do Bolsonaro é pior. E olha que o Lula é um péssimo governo. A náusea que o Lula causa é justamente o fato de que nós voltamos a estaca zero de 2013 e 2014. E vocês, de alguma forma, foram culpados por isso. Vocês bajularam um político como se fosse uma espécie de bezerrinho de ouro. Não pode tocar, não pode criticar, não pode falar mal. Sabe por quê? Porque vocês são os idólatras. Vocês são traidores de Deus, cara. Vocês falam de Deus, pátria e família. Vocês traem todas essas pautas. Vocês falam de Deus e são idólatras. Vocês falam de pátria e estão apoiando boicote estrangeiro contra a economia brasileira. Vocês deram de mão beijada a pecha de patriota para um sujeito como Lula. Esses cretinos da família Bolsonaro conspirando contra o país e vocês aceitando, dizendo, ai, contra a ditadura de Alexandre de Moraes, acreditando nessa pataquada toda. Eu não tô dizendo que o Alexandre de Moraes não seja arbitrário, mas vocês acham que o Alexandre de Moraes, que é um cara podre de rico, vocês acham que ele vai ser atingido pelos problemas econômicos que os Estados Unidos podem causar no Brasil? Vocês acreditam nisso, seus idiotas? Quem vai perder o emprego é você. O Gustavo Gaia lá, o tal deputado lá, dizendo, olha, vocês vão sentir no bolso, tá? Vocês vão pagar mais caro, vocês vão perder emprego, mas é o preço que tem que se pagar. Um cara escroto, bando de escrotos, deputados e senadores aí com um baita de privilégios. Eles não vão pagar conta, quem vai pagar é você, seu imbecil, seu burro. E vocês querem que eu respeite vocês? Eu fico enojado de uma direita como essa, cara. A direita patriota que se alia a tudo que é política para boicotar o país, em todos os sentidos. Se não é o boicote econômico, taxando as mercadorias brasileiras como se os empresários do Brasil tivessem culpa da situação política causada pelo bolsonarismo, pelo lulismo, etc. E, por outro lado, até contra o migrante brasileiro. O senhor Eduardo Bolsonaro serve como capataz do governo americano contra o Brasil. É esse tipo de patriotismo? Que patriotismo é esse, cara? Patriotismo caralho! Isso é traição ao país. Vocês transformaram, numa tacada só, o Lula como defensor da democracia, porque vocês querem derrubá-la, através de uma ditadura, através de meios violentos de tomada do poder. E, por outro lado, vocês transformaram o Lula no nacionalista. Olha só que legal, cara. Com uma direita como vocês, com uma direita como essa, o Brasil não precisa ter inimigo, cara. Não precisa ter inimigo. Então pare de querer me ensinar sobre política, porque eu vou colocar aqui alguns pontos. Ninguém refuta cada ponto que eu coloco aqui. E quando é a refutação, é sempre uma mentirinha, uma meia-verdade, uma falsificação da realidade. Sempre essa putada. A direita é um fracasso total. A direita é uma merda. A direita é porca. A direita não é inteligente. Se vocês quiserem se afundar com o Bolsonaro, vão fundo, cara. Vão fundo. Muita gente morreu nessa graça, com esse papinho de tratamento precoce, recusando se vacinar ou algo parecido. Muitas pessoas aqui que estão me ouvindo agora viram, assistiram o quanto essas mentiras foram prejudiciais. Pessoas fanatizadas que não se vacinaram, que não fizeram as precauções necessárias e morreram porque achavam que era fraudemia, que a fraudemia não existia, que a pandemia de Covid não existia, que a pandemia era também ao mesmo tempo um vírus chinês, e assim, essas coisas alucinantes. E aí, os bacanas vêm me ensinar política? Sim, meus amigos, se a direita não sair do bolsonarismo,
não vai sair do lugar. Simples assim. Então, um grande abraço.